obedecer. E você em casa, você obedece o papai e a mamãe? Você obedece ao nosso Deus? Porque o nosso Deus diz que é para nós honrarmos pai e mãe. Como é que nós honramos pai e mãe? Cuidando deles, obedecendo a eles e fazendo isso, a gente está obedecendo ao nosso Deus. Então, obedecer é uma prova de amor, né? Então, olá para todos vocês, um oi aí em Libras, né? Saudade da tia Cétura, um beijo para ela e para todos vocês. Então, criançada, nós aqui novamente para nós aprendermos mais e mais sobre a palavra de Deus através do nosso catecismo de doutrina. Quem não conhece, está conhecendo hoje, está aqui mais uma vez. Só entra lá na Editora Cultura Cristã no site www.editoraculturacristã.com e fazer seu pedido, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que qual é? Os nossos primeiros pais e o pacto das obras, né? Nós demos início a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar sempre que nós falamos com o nosso Deus. Bora lá? Junta sua mãozinha, cruza o dedinho, fecha o olhinho. Vamos lá. Papai do céu, obrigado por mais este encontro. Obrigado pelo seu amor. Abençoa cada lar, cada criança. Abençoa o nosso Brasil, em nome de Jesus, nos ensina a obedecer. Amém, amém. Muito bem. Então, nós aprendemos já o que é pacto, né? Que é o quê? É um acordo entre duas ou mais pessoas. E nós aprendemos quem são ou quem foram os nossos primeiros pais. Que foi quem? Raíssa, quem sabe? Adão e Eva, não é? Então, nós vamos dar continuidade hoje, certo? Bora lá! Então, Deus, nosso Deus maravilhoso, nosso Deus, Ele criou Adão. A Bíblia diz que Ele criou Adão do pó da terra, não é? E soprou no nariz dele, do próprio Espírito de Deus, e ele passou a ser alma vivente. Lembra que a gente aprendeu o que é alma? Que nós temos alma, né? E que ela vai viver para sempre. A alma não morre. Como é que nós sabemos que nós temos alma? Quem sabe aí? Porque nós pensamos, nós sentimos, nós amamos, não é? Nós raciocinamos. Então, esse é algum das características nossas, que somos seres pensantes, que temos alma. Então, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Deus fez um pacto com Adão, não é? Mas, a Bíblia também diz que Deus fez Adão dormir profundamente, que é o que a tia Sayonara chama Adão aqui dormindo, olha que lindo. Tia Sayonara gosta de dizer que essa foi a primeira vez no mundo que se ouviu falar em anestesia. Foi Deus que criou a anestesia, não foram os homens, né? Olha que legal, criançada, o nosso Deus criou anestesia. A anestesia, então Deus fez Adão dormir um sono profundo e a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus pegou e fez a mulher, que colocou o nome de Eva. Eva, não é? E Deus fez, quando Adão, diz que essa não, quando Adão acordou da anestesia, do sono profundo, olha que surpresa maravilhosa! Olha só, criançada, uma linda mulher. Agora Adão ficou mais feliz ainda. Por quê? Porque Adão olhava, o galo tinha a sua companheira, a galinha, o pato tinha a pata, o cachorro tinha a cachorra, não é? O urso tinha a ursa, olha só, o pombo tinha a pomba, mas Adão estava sozinho. Mas o nosso Deus não deixou Adão ficar sozinho e criou a mulher. E olha a cara de alegria do Adão, que alegria! Não estava mais só, além de um monte de animais lindos, agora ele tinha a sua companheira. E a Bíblia diz que Deus fez um pacto com Adão e Eva. Deus fez um pacto para quê? Deus fez um pacto com Adão e Eva sobre o quê? Quem lembra? A semana passada, vamos lá? Qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? Lembra? Pacto, acordo entre duas ou mais pessoas. E por que nós chamamos de obras? Porque Adão teria que obedecer a Deus, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que, tia Sayonara? Porque no dia que comesse,
eles iriam passar o quê? A morrer, a ter conhecimento do mal, e ia morrer, não é morrer fisicamente, porque a alma não morre, lembre-se disso. Então, qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? A gente estudou semana passada. Aí qual é a resposta? Obedecer a Deus plenamente, ou seja, em tudo obedecer a Deus. E em troca disso, a nossa próxima pergunta, o que Deus prometeu a Adão? No pacto das obras, a resposta: Deus prometeu a Adão que se ele obedecesse, Deus lhe daria vida eterna. Então, o pacto que Deus fez com Adão foi esse. Diz a Maria, a Eva não está no pacto? Está sim, porque ela é família de Adão. Mas o acordo foi falado entre Deus e Adão. Então, Adão não poderia quebrar esse pacto, não era para quebrar esse pacto. E vamos ver o que aconteceu. Então, um dia a Eva estava andando pelo jardim, Adão foi passear, olhar os animais, e a Eva estava andando pelo jardim, de repente ela escutou por trás das árvores. Aí a Eva, quem é? E olhou e não via, e de repente apareceu a serpente. A serpente apareceu e começou a conversar com a Eva e falou assim: ora, vocês podem comer de todos os frutos do jardim? Aí a Eva, não, nós podemos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que era o diabo, o inimigo de Deus, estava escondida, usando a serpente, falando através da serpente, começou a fazer essa pergunta que ela já sabia que não podia, mas ela faz isso para poder enganar a Eva. E ela falou para Eva, não, por que você não pode comer? Aí a Eva, porque Deus disse, o nosso Criador, que no dia que nós comermos, nós vamos morrer, vamos deixar de viver fisicamente. Aí a serpente, não, é mentira, Deus está mentindo, Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus, poderoso. E a Eva, em vez de acreditar na palavra de Deus, em vez de obedecer a palavra de Deus, a Eva foi dar crianças e arrancou o fruto da árvore. Olha só, crianças. Arrancou o fruto da árvore, enquanto isso a serpente se escondeu. E a Eva começou a comer do fruto. E de repente os olhos dela se abriram para o mal. Só que a Eva, além de comer a fruta, ela fez algo também. Quando Adão foi chegando, a Eva chamou ele, crianças, e ofereceu da fruta para ele. Adão, o que você fez? Ela, eu comi, eu explicou para ele que a serpente, não faz mal não, você pode comer. E a Eva insistiu, deu para ele um pedaço da fruta, e Adão também comeu da fruta, crianças. Ele comeu, e a Bíblia diz que na hora que ele comeu, os olhos dele passou a conhecer o mal, passou a ser um ser mortal, e passou a conhecer todo o mal. Passaram a ser pecadores. Eles que antes eram perfeitos, passaram a ser pecadores. E o pacto que Adão havia feito com Deus, ele quebrou naquela hora que ele comeu a fruta. Porque lembra que a tia falou que Deus havia feito o pacto com Adão, que ele não podia desobedecer? Ele desobedeceu. Então vamos continuar estudando nosso catecismo para nós entendermos melhor? Então vamos lá. Então, Adão era responsável no que parte no pacto das obras? Ele era responsável para não desobedecer. Ele tinha que obedecer a Deus, não comer do fruto, e ele viveria eternamente. Mas, como ele desobedeceu, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos seguindo aprendendo as nossas perguntas. E qual era a parte de Deus que Deus prometeu a Adão no pacto das obras? O que foi que Deus prometeu? A vida eterna, nós já vimos isso. Segunda pergunta. Com que castigo Deus ameaçou Adão no pacto das obras? Qual foi o castigo? Com a morte. Lá em Gênesis, nós lemos no início, capítulo 2, versículo 17. Deus disse, olha, vocês não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, diz o versículo, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A próxima pergunta, Adão guardou o pacto das obras? Sim ou não?
Não, né, pessoal? Ele não guardou. Ele pegou o fruto da mão da Eva e comeu. Seguiu o exemplo da Eva, né? Então, naquele momento, na hora que Adão comeu o fruto, ele quebrou o pacto das obras. Lá, está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos do 1 ao 6, certo? Então, agora a próxima pergunta, a quarta pergunta. O que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Resposta: é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Como assim, tia Sanara? Tudo que a gente transgredir, o que é você romper com algo que não deveria ter feito. É você pegar e desfazer algo que estava feito. Por exemplo, foi o que Adão fez. Ele tinha feito um pacto com Deus que não iria comer da fruta. Ele foi lá e comeu. Então ele desobedeceu, ele transgrediu, não é verdade? Aonde está escrito, tia Sonora? Está lá no livro, no 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, fala sobre essa questão do pecado, né? Sobre o pecado, né? Que o pecado é a desobediência a Deus, a palavra de Deus, é desobedecer, né? O contrário de obedecer. Então, é desobedecer o quê? Desobedecer a Deus e a sua palavra, a Bíblia de Deus. Então, o que significa a frase falta de conformidade? A última pergunta, o que significa a frase a falta de conformidade? Significa não estar de acordo com a vontade de Deus. Então, é algo que não... Falta de conformidade. Ah, isso aí não está em conformidade com a palavra de Deus. Faltou conformidade. Então, assim, ela não está igual à palavra de Deus. Né? Isso aí está longe da palavra de Deus. Está diferente da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que está escrito na palavra de Deus. Certo, pessoal? Então, a gente tem que obedecer à palavra de Deus. Obedecer. Lembra? Deus falou para não comer do fruto. Então, Deus falou, saiu da boca dele. É a palavra dele. É a palavra dele. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós não podemos fazer como Eva e Adão, que desobedeceram à palavra de Deus. Então, na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Espero que vocês tenham entendido bem, que a gente tenha conseguido passar para você de conformidade com a palavra de Deus, né? Igual está na palavra de Deus. Bora revisar bem rapidinho uma pergunta da semana passada. Qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? O compromisso era obedecer plenamente. Então, esse era o compromisso de Adão. E qual era a parte de Deus? O que Deus prometeu para Adão? O que foi? Deus prometeu que se ele obedecesse, teria vida eterna, fisicamente. Lembre-se que, no caso aí, a vida física, porque a alma não morre. Com que castigo Deus ameaçou Adão no pacto das obras? Qual foi o castigo? Com a morte. Está lá em Gênesis, na hora que Deus falou para eles, né? Gênesis 2,17. Se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E Adão guardou o pacto das obras? Não. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus, qualquer desobediência da lei de Deus. Então, quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, eu não honro, eu não obedeço, tem que obedecer, você está contra a palavra de Deus, você está faltando a conformidade com a palavra de Deus, certo? O que significa a frase falta de conformidade? Não está de acordo com Deus, né? É você não estar de acordo com a palavra de Deus, é falta de conformidade. Certo? Então, na próxima semana a gente vai continuar esse tema. Espero que vocês tenham gostado do nosso cenário, não é? Ó, pessoal, vamos orar agora, antes de nós encerrarmos. Feche o seu olhinho aí, vamos pedir a Deus obediência, ok? Vamos lá. Papai do céu, te agradecemos por este estudo e te pedimos em nome de Jesus, coloca no nosso coração a obediência. Obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau!